Então, vamos acompanhar a leitura lá, está em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? O tema para a gente refletir sobre gratidão, né? Muitas vezes a gente acha que ser grato a Deus, ser grato por tudo aquilo que a gente tem é simplesmente a hora que a gente vai orar, a hora que a gente vai ter o nosso momento com Deus ou antes de dormir, a gente agradecer, Senhor, obrigado por tudo que tu tens me dado, obrigado pela minha vida, obrigado. Mas isso é o mínimo que a gente pode fazer diante do Senhor, né? Muitas vezes a gente gasta muito tempo, investe muito tempo em oração, muito suor, muita lágrima por aquilo que a gente tem buscado. E o momento de agradecermos a Deus é simplesmente esse momento. Senhor, obrigado pelaquela bênção, obrigado pelo aquele milagre. E eu quero dizer para vocês que isso é muito pouco que a gente faz, né? E eu me incluo nessa também. A gente tem que buscar ser mais grato a Deus, mais grato por tudo que Ele faz por nós. A gente fala muito de ser grato a Deus só pela saúde que temos, pelo ar que respiramos, mas a gente tem que ser grato por cada livramento que a gente nem sabe que acontece em nossas vidas, né? Então, essa reflexão que eu quero trazer, porque assim, a gente conquista aquele milagre, a gente conquista aquela benção, né? Muitas vezes a gente está, por exemplo, desempregado, e eu vou lá, eu luto por um trabalho, eu busco o trabalho, e acaba que naquele momento que eu conquistei, como o ser humano, ele tem uma memória seletiva, uma memória curta, acaba por esquecer que aquele milagre veio através de Deus, veio através de muita luta e suor, e acaba murmurando, reclamando, né, do fato de ter que estar trabalhando, de estar cansado, enfim, né? E eu me incluo nisso, porque eu tenho que vigiar muitas vezes nesse sentido, porque eu sou um cara que eu não gosto de acordar cedo. Eu detesto acordar cedo, isso é uma coisa que, ainda mais nesse frio. Então, assim, muitas vezes eu já me peguei pensando assim, acordar cedo, sabe quando acorda assim, meu Deus, eu queria mais meia hora na cama. E aí, mas graças a Deus pelo Espírito Santo, é apenas um pensamento, né? Hoje, depois de convertido, depois de ter a experiência com Deus, hoje eu me policio muito mais. Antes era reclamação direta, né? Tinha que trabalhar, né? Então, e hoje, graças a Deus, é só um pensamento que passa e vai e a gente continua. Então, a gente tem que vigiar muito nesse sentido, né? Lógico, a gente é ser humano, a gente cansa, a gente tem desgaste, tem estresse, tem um relacionamento com os colegas de trabalho que não é fácil, mas a gente tem que vigiar muito para a gente não cair nesse sentimento de acabar murmurando por aquilo que a gente tanto lutou para receber, né? Outro exemplo que eu gosto de dar, né? Mas ainda nesse sentido do emprego, por exemplo, né? Muitas vezes a gente acaba tendo que vigiar para não cair nessa reclamação, mas vamos parar para pensar e imaginar se a gente não tivesse o emprego que a gente sonhou, que a gente está reclamando por acordar cedo, né? Por muitos momentos a gente tem que acordar cedo. Imagina, se não tivesse aquele emprego. Beleza, você poderia até dormir mais tarde, mas como seria a sua vida sem aquele emprego? Ou, pior ainda, você teria que acordar cedo para procurar um emprego, que seria pior ainda, porque muitas vezes não conseguia, né? Ou trabalhar num lugar que demanda muito esforço, que você tem que sacrificar mais do que aquilo que você tem hoje. Então a gente tem que vigiar muito nesse sentido, né? Então são exemplos que a gente traz que parece que passa, né, pela cabeça da gente assim, sem a gente perceber que a gente pode estar pecando e errando nesse sentido, de não estar sendo grato. E outra coisa, a gente às vezes reclama dos nossos pais. A gente reclama, mãe é chata, pai é chato, não sei o quê, fica pegando no meu pé, não sei o quê, não sei o quê. Mas você já se parou para pensar, ou melhor ainda, você já parou para conversar com alguém que não tem mais o pai e a mãe? Como ele queria ter o pai e a mãe para estar ali pegando no pé dele, cobrando. Ou você também já se imaginou? Eu já me imaginei. Hoje, com 33 anos, meus pais já estão com uma idade avançada, já começa um problema de saúde aqui, um problema de saúde ali. E às vezes eu acabo, me pego pensando realmente, e eu penso, o que seria da minha vida sem minha mãe e meu pai? Né? Então, às vezes, a gente acaba tendo esse tipo de pensamento e a gente acaba pecando nisso. Porque a Bíblia mesmo diz, devemos honrar o pai e a mãe. Não é honrar o pai e a mãe que é bom, que é legalzão. É pai e mãe, entendeu? Eles vêm de uma bagagem, eles vêm de uma cultura totalmente diferente da nossa, e a gente tem que saber entender e crer
que aquilo que eles estão querendo para nós é o melhor. Porque a gente acha que sabe o que é melhor para nós, né? Mas se eu tivesse escutado aquilo que meu pai falou lá atrás, hoje eu estava bem. E eu não escutei. Muitas e muitas coisas, muitas que meu pai e minha mãe falavam, e hoje, pô, acontece, sabe? Às vezes um aviso de um amigo, de um colega, não anda com aquele rapaz ali que ele não é teu amigo. Eu, não, mãe, nada a ver, não viaja. E era batata. Então, assim, a gente tem que crer que o que eles estão falando é pro nosso bem. É porque eles nos amam. Eles são nossos pais, então eles não vão fazer nada que seja para nos machucar, para nos magoar. Então a gente tem que tentar ter esse entendimento. Então essa é uma reflexão que eu quero trazer para essa noite mesmo, da nossa, se a gente tem essa gratidão, se a gente está pecando nisso, porque eu peco. Eu creio que todos nós assim, a gente erra em alguns pontos. Então assim, a gente tentar trazer isso para nós, para a gente melhorar, para a gente ver realmente onde é que é os pontos que a gente está pecando, que a gente está errando, para a gente não cair nas ciladas do inimigo, porque é isso que o inimigo faz. O inimigo ele não peca pela gente, mas ele nos induz a pecar. Ele faz com que a gente peque, ele faz as armadilhas dele, mas se a gente não estiver vigilante, a gente cai. Então é isso que a gente não pode, a gente tem que estar sempre com os olhares, com os ouvidos atentos ao que Deus tem para falar para nós, não o que o inimigo tem. Amém? E não reclamar também, não é só isso que faz a diferença, não é só não, mas é realmente valorizar aquilo, valorizar. Não é tipo assim, minha mãe me ligou, eu, não estou reclamando daquilo, mas atendo de má vontade. Não, é dar atenção para tua mãe que está falando contigo. Se ela falar, filho, vem aqui, preciso que tu faça um negócio que tu vai lá de bom grado. Mesmo que não quero, mesmo que tu está cansado, mesmo que tu está no... Não é o momento que tu quer. Tu queria ficar em casa, eu queria ficar em casa, sentado no sofá assistindo o jogo. Mas eu tenho que ir lá, ela pediu para mim. Então é honrar realmente, é fazer o pedido dela. No trabalho, chegar no horário, cumprir o trabalho que você tem que cumprir. Logicamente, mais uma vez eu vou falar, nós somos seres humanos, a gente vai ter dia que a gente vai estar mais cansado, mais se arrastando e a gente não vai dar o nosso 100%, mas não pode, isso tem que ser algo esporádico, não pode ser rotina. A rotina é nós darmos 110% do nosso trabalho, chegar no horário, cumprir, respeitar o patrão, respeitar as hierarquias que temos. Então, esse sentimento de que às vezes a gente fala, não, eu não reclamo, eu só agradeço, tá tudo certo. Não, a gente tem que realmente valorizar. Eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi algumas vezes. Aqueles carrinhos mais velhinhos, bem judiado assim, bem antiguinho, mas tá lá bem lavadinho, bem cuidado, e um adesivo atrás. Foi Deus quem me deu. Ele tá honrando a Deus com aquela atitude, porque ele sabe de onde veio aquele bem material. Então, muitas vezes a gente tem que ter isso aí. Se foi Deus que nos deu, nós temos que valorizar. Deus nos deu nossos pais, então nós temos que valorizar. Deus nos deu um emprego, nós temos que valorizar. Deus nos deu um dom de cantar, temos que valorizar, certo? Hoje eu estou muito alegre de estar aqui. Podemos estar em quantas pessoas fosse. Estamos em 5, estamos em 10, estamos em 15, 20. Eu sou muito feliz pela essa oportunidade que Deus me deu de estar falando da palavra dele, de estar falando daquilo que ele quer nos ensinar. Para mim não tem gratidão maior do que estar aqui. E eu já vi muitas coisas boas no mundo. E nada se compara a estar nesse momento aqui. Entendeu? Então é isso que a gente tem que realmente valorizar aquilo que a gente quer. Aquilo que a gente ganha de Deus, melhor dizendo. A gente tem que realmente fazer jus. Foi Deus quem me deu, então eu vou valorizar. Porque a gratidão, ela gera bênção. Se a gente não for grato no pouco, a gente não vai ser grato no muito. Então a gente tem que ter esse sentimento de ser realmente grato a Deus por aquilo que a gente tem, por aquilo que Ele nos entrega. E é realmente isso. Todas essas atitudes que nós vamos tendo, tudo isso, Deus não precisa disso, somos sempre nós que precisamos dele. Mas Ele vai vendo essas atitudes e a gente vai passando para os próximos níveis. Entendeu? Se eu tenho um carrinho aqui mais usadinho, se eu não cuidar dele, Deus não vai me dar um melhor. Se eu não estou valorizando o pouco que Ele está me dando, Ele não vai me dar um melhor. Como que eu estou agora, estou no emprego, como que Ele vai dar um emprego melhor se eu não faço minha função da melhor forma possível? Se eu chegar atrasado, se eu fico me escondendo do trabalho. Como que Ele vai me honrar? Aí Ele honra o ímpio, porque o ímpio chega cedo, trabalha do jeito que tem que trabalhar, respeita as hierarquias. Deus não me honra, Deus não me honra.
mas e você está fazendo a sua parte? Então essa é a reflexão que a gente tem que tentar entender. E como eu falei antes, a gratidão ela gera bênção. Como está lá escrito em Mateus 25, 23. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu te porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Então é isso que nós temos que ter. Temos que participar da alegria do Senhor. E não tem coisa mais alegre do que Deus viver algo conosco. Deus ele não quer proporcionar algo para nós. Ele quer com nós. Deus ele tem que estar dentro do projeto de vida nosso. Naquilo que a gente vai buscar, naquilo que a gente vai vivenciar. Não tem coisa mais gostosa do que tu realmente entender. Foi Deus que me deu, foi Deus que me entregou. Porque tu se sente valorizado pelo Pai. Você busca uma intimidade, você se entrega, você cria aquela comunhão com Deus. Você entende realmente, pô, Deus olha para mim, né? Porque às vezes não é fácil. Pô, são bilhões de pessoas no mundo. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, a gente sabe tudo disso. Mas às vezes a gente, como seres humanos, a gente pensa, pá, mas vai olhar para mim? Pô, só nós sabemos os nossos defeitos, os nossos pecados realmente. A gente, pô, será que ele tá olhando para mim? Será que é, sabe? E aí quando acontece essas coisas, quando Deus faz com a gente, pô, Deus está comigo, a gente se sente valorizado, a gente se sente bem. E não tem coisa melhor do que isso. E outra coisa que a gente tem que fazer, um outro passo importante sobre gratidão que a gente deve ter, e eu tenho feito muito isso e eu vou fazer sempre que for possível, que eu tiver a oportunidade, é testemunhar sobre aquilo que Deus faz em nossas vidas. A gente tem que compartilhar com nossos irmãos, né? Às vezes a gente pensa, não vou lá na frente falar, ou enfim, seja no Instagram, seja na tua rede social, seja com os amigos, enfim, às vezes a gente, eu não vou falar porque aquela pessoa lá vai pensar que eu tô me achando. Eu tô me achando melhor que ninguém. Não. A gente não pode ter esse pensamento, que é esse pensamento que o inimigo quer. A gente tem que pensar, não, eu vou lá na frente, eu vou falar, eu vou postar, e quando eu postar, uma pessoa a fé dela vai ser edificada através do meu testemunho. E é isso que a Bíblia nos mostra, que a gente tem que fazer isso pelos nossos irmãos, entendeu? Então a gente tem que realmente, às vezes no meio de 100 pessoas tem um que pegou, tem um que edificou, tem um que creu naquilo. E eu peguei para mim aquela palavra ali, quando eu falei, se Deus fez com ele, por que Deus não pode fazer comigo? Né? Então, aquilo ali foi importante para mim. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que realmente testemunhar e falar para os irmãos, falar para as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, né? Às vezes são coisas pequenas, né? Mas às vezes é uma coisa pequena que dá uma fagulha e aquece o coração daquela pessoa. Porque para nós às vezes é pequeno, porque às vezes a gente está tão acostumado de viver essa vida com Deus, e Deus faz, e às vezes uma coisinha pequena para nós é uma coisa grande para as outras pessoas. Então a gente tem que ter esse entendimento. Então é isso que a gente tem que ter, a gente tem que pensar que Deus vem agindo em nossas vidas, que todos esses passos de agradecer, de testemunhar, de valorizar, isso aí é importante para que a gente viva o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Deus ele deu um caminho para cada um de nós. E a gente tem que crer que são etapas que a gente tem que passar. Se fala muito em processo, em propósito, mas são etapas. É igual um videogame, né? Se eu não for fiel aqui, se eu não for grato a Deus aqui, eu não vou passar para o próximo nível. Então eu tenho que ser grato, eu tenho que ser fiel, eu tenho que ter minha gratidão com Deus para passar para o próximo nível. E assim vai, até alcançar aquilo que Deus tem para nós. Às vezes parece um jargão evangélico, não, o que Deus tem para nós, mas é real. Realmente é isso. Deus tem o melhor para nós. Hoje, a minha oração em casa é, Senhor, que seja feita a tua vontade. Meus sonhos, meus projetos, meus planos estão nas tuas mãos. Se for da tua vontade, amém. Mas se não for, eu quero ficar com a tua opção, que a tua opção é melhor para mim. E é isso que a gente tem que ter essa consciência. Às vezes a gente erra muito. Né? A gente erra muito. Não vou dizer que, não, Matheus, tu faz tudo isso, tu é o perfeitão. Filho, longe disso. Né? Mas pela misericórdia do Senhor, a gente pode todos os dias ter a opção e graças a Deus de estar se pedindo desculpa, pedindo perdão a Deus para a gente poder ter uma nova chance. Né? Se não fosse por isso, estava tudo perdido. Mas a gente tem que ter essa consciência de que tudo isso é importante. De que sentimento de gratidão talvez seja uma das lições mais valiosas que a gente tem que ter na nossa vida cristã. Mais talvez do que renúncia, né? Porque a gratidão, ela não é algo passageiro. Quando você é realmente grato pela pessoa, hoje nós estamos falando de Deus, mas quando a gente fala, a Tainá fez algo para mim e eu sou realmente grato, eu fico com aquilo na cabeça e eu quero devolver aquilo que ela fez para mim.
né? Então é realmente isso. A gratidão, ela gera esse sentimento na gente. Então nós temos que ter essa consciência da importância da gratidão. Amém?